Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos iniciar mais uma série falando sobre maturidade espiritual. Você se considera alguém maduro espiritualmente? Ou se considera alguém imaturo espiritualmente? Ou você conhece alguém que é maduro ou conhece alguém que é imaturo? O que é maturidade para você? Quando você pensa numa pessoa madura, qual é a imagem que vem na sua mente? Um adulto? Vem à sua mente alguém com cabelos grisalhos? Alguém com barba? Alguém que paga boleto? Qual que é a imagem de uma pessoa madura que vem à sua mente? E qual que é a imagem de uma pessoa imatura que vem na sua mente? Alguém que está sempre fazendo piadinhas? Alguém que está sempre ali brincando? Alguém que está ali muitas das vezes agindo como criança mesmo? Como que é para você? O que vem na sua mente quando se fala de imaturidade? Bom, eu gostaria de iniciar com vocês definindo o que é maturidade segundo a Bíblia. E eu gostaria de ler com vocês o texto de Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 15, porque diz exatamente assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, olha só, hein? E outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Aqui está falando de Jesus. Jesus designou. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. A palavra maturidade aqui usada no original grego é teleios, que significa completude, ou seja, sem faltar nada. Até que cheguemos à maturidade, atingindo, olha só a medida que a gente tem que atingir, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha só, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia está ensinando para a gente que maturidade é ser parecido com Jesus. Maturidade é ser parecido com Jesus. Então, se você quer ser um cristão maduro, você precisa buscar ser parecido com Jesus. Até que a gente chegue nesse alvo aqui. Porque é um processo e a gente vai falar sobre isso aqui. Porque salvação é de graça. Então, no início do processo, todos nós que cremos em Jesus e tomamos uma decisão, a gente nasce de novo. E grave esse termo, nascer de novo, literalmente um bebê espiritual. Então ali é um processo em que esse bebê agora é espiritual, independente se ele tem 12 anos de idade, ou se é um adulto, ou um idoso, independente disso, todos que tomam uma decisão por Jesus, ele se torna um bebê espiritual, em que é uma nova natureza habitando dentro de nós. E essa nova natureza, esse bebê espiritual, necessita ser cuidado. Para quê? Para que ele possa crescer de uma forma madura e que ele possa cada vez mais amadurecer e se tornar um novo pai ou uma nova mãe. E aí poder cuidar de outros. É assim que a Bíblia nos instrui e essa é a vontade de Deus. E aqui, nesse processo em que ali, primeiramente, é um bebê espiritual, é necessário que esse bebê espiritual também coopere nesse processo. Coopere nesse processo. Por quê? Infelizmente, nós vemos muito pessoas que têm mais de 10, 20, 30 anos de igreja, congregando, participando, indo aos cultos, mas que infelizmente não é maduro na fé. Que infelizmente não permitiu ali se tornar maduro na fé, não cooperou nesse processo e age como imaturo espiritualmente.
apesar de longos anos congregando. E a palavra filhinhos, a palavra ali usada para esse novo nascimento, esse bebê espiritual, é téknon, que fala justamente sobre filhos imaturos, pequeninos. E ao decorrer da Bíblia, nós vamos vendo que é necessário esse processo para nós nos tornarmos um ruiós, que é um filho maduro, e percorrer essa trajetória até que nós cheguemos a ser um filho teleios, a alcançar essa maturidade teleios, que é justamente o que o texto vai dizer aqui, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, você se tornar mesmo ali muito semelhante a Jesus. Então, grave isso. Maturidade é uma escolha. Eu conheço pessoas que têm 20 anos de igreja, mas que é um imaturo espiritual. Mas eu conheço também pessoas que têm 2 anos, que chegou agora há pouco tempo, mas que já eu tenho visto uma maturidade espiritual sendo desenvolvida nessa pessoa. E não tem a ver com a expressão, chegou agora que sentar na janela. Não, mas é algo que a pessoa tem cooperado e se submetido a esse processo. Então grave isso, maturidade não é o quanto de tempo que você tem de casa. Mas eu estou aqui há longo tempo. Estou aqui há muitos anos. Olha só, maturidade não é o quanto tempo você tem de casa, nem o quanto você já fechou nos cultos, mas o quanto você se submete a Deus. O quanto você se submete a Deus. Maturidade espiritual é isso. Porque Jesus viveu toda a vida dele aqui assim. Até um determinado momento em que ele disse para os seus discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava tão focado ali, cumpriu o propósito dele, e o contexto em que Jesus fala isso, ele estava ali próximo ao poço de Jacó, e aquela história que nós conhecemos do encontro dele com a mulher samaritana, e aí Jesus pronuncia isso. Ele era tão focado ali, tão submisso a Deus, tão ali direcionado por Deus, que ele só focava em fazer a vontade de Deus. Ele não estava preocupado com outras coisas. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E ser maduro espiritualmente é isso, meus amigos. Ser maduro espiritualmente é isso. E, em contrapartida, ser imaturo espiritualmente é não ser semelhante a Jesus. É você caminhar num lado oposto. Ao invés de você assumir responsabilidade, é você delegar culpa. Ao invés de você se submeter e caminhar com o direcionamento de Deus, é você ser autodependente. Você ser autossuficiente, achando que você consegue por si mesmo fazer. Isso é imaturidade espiritual. Quer ver uma grande característica de alguém espiritualmente imaturo? É a dificuldade de lidar com frustrações. Sim, você quer ver um exemplo claro? Vai com uma criança e, eu tenho passado isso com minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos, chamada Melinda, e aí, às vezes, a gente está aqui em casa e, às vezes, eu estou com algum brinquedo dela, a gente brincando ali, ela vem, pega assim e fala, é meu. Porque ela viu eu brincando com aquilo ali, e ela não se agradou muito, e ela pegou, é meu. E isso revela pra gente uma certa imaturidade. E tudo bem, ela é criança. E eu quero abrir esse parênteses aqui. Não há nada demais nesse início de caminhada espiritual você ter uma certa ali oscilação. Você caminhar às vezes ali com imaturidade, porque você não conhece, você está aprendendo agora, você está sendo alimentado agora pela palavra de Deus. O problema é permanecer assim. O problema é permanecer depois de 10 anos da mesma forma como você estava naquele dia que você tomou uma decisão por Jesus. E voltando no exemplo da minha filha, a questão da frustração, o fato de eu estar ali e de ela ali se sentir frustrada com eu mexer com aquilo, com aquele brinquedo que era dela, ela teve uma reação egoísta, em que ela pegou, é meu, e ela corre para outro canto. Tipo assim, você não vai fazer isso aqui é meu, eu não gostei disso que você fez.
E você quer olhar a vida de um imaturo, você quer identificar alguém imaturo, é você olhar como que ele lida com as frustrações. Porque alguém imaturo, diante de uma frustração, ele vai reagir muitas vezes assim. Ele vai reagir de uma maneira egoísta, pensando apenas nele mesmo, apenas no benefício para ele. Somente ele que importa. Às vezes ali a ser exortado em amor, com cuidado, com amor mesmo, mas ele é imaturo e olha aquilo como uma ofensa. E às vezes ali, ao ter alguma correção, ou às vezes, infelizmente, alguém que fala alguma coisa ali ofensiva, às vezes sem perceber. Porque às vezes a gente declara palavras que a gente nem percebe que ofendeu alguém. Às vezes a gente está num mau dia e às vezes nem percebe. Mas a pessoa, ao invés de nos procurar e falar, olha, eu não gostei disso que você fez, e a gente resolver isso, e quem falou aquilo, poxa, me desculpa, eu não estava bem, de fato eu nem tinha percebido, e resolver, não. O imaturo, ele faz exatamente isso que minha filha fez. Ele pega, se isola e pensa nele mesmo. Muitas das vezes ele sai daquela igreja e vai para outra igreja. Porque ele não resolve com alguém maduro. Ele resolve de uma forma imatura. Então grave muito bem isso. Nesse início dessa série, eu gostaria de apenas pontuar essas coisas. Que a gente viu aqui muito bem o que é maturidade segundo a Bíblia e conseguimos identificar alguém maduro e alguém imaturo. Mas nos próximos episódios eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê que Jesus deseja isso para mim e para você. Porque aqui quem designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foi o próprio Jesus. Ele tinha um objetivo claro e específico para fazer isso. Ele não fez isso à toa, ele não fez isso por acaso. E o texto nos diz claramente o porquê que ele fez isso. O objetivo pelo qual ele fez isso. E se ele fez isso com essa motivação, se ele fez isso com essa razão, nós não podemos apenas ler esse texto e deixar passar batido. Não. Até porque quando Paulo escreve essa carta para a igreja em Éfeso, a igreja estava num contexto de muita pluralidade religiosa e moral. O que significa isso? Diversos tipos de ideias diferentes sobre religião, sobre caráter. E qual que era a preocupação de Paulo em relação a isso? É que esses irmãos viessem ali se corromper com aquela sociedade. A preocupação de Paulo era formar a mente deles com a palavra de Deus, para que eles não pudessem vir ali e ser corrompidos por aquele contexto. E uma das características fundamentais sobre nós sermos maduros na fé é essa, ter uma mente formada pela palavra de Deus. Porque é assim como Jesus era. E assim como Jesus é. E nós precisamos ser também. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Eu te aguardo aqui no próximo episódio, porque nós temos nesse canal apenas um único objetivo: contribuir para que nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhados com Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.